Shabbat Shalom, meus amados. Shabbat Shalom, você que nos assiste agora. Congregação Beit Shalom, uma congregação judaica messiânica que prega em Yeshua como Mashiach e ao nosso eterno Elohim como nosso Adonai, como nosso único Deus. Hoje o nosso Kabbalah Shabbat, o nosso Erev Shabbat, onde Hashem tem nos dado essa brachá, essa bênção, neste dia Kadosh, neste dia santo. É um dia especial, é um dia em que o Eterno tem concedido a nós uma vez por semana. Os 6 dias nós trabalhamos, os 6 dias nós estudamos, os 6 dias nós fazemos o que quisermos, mas no 7º dia, após o pôr do sol, na sexta-feira, já é Shabbat. É o dia do Senhor. Então, na medida do possível, nós sempre estamos aqui para buscarmos ao Senhor, para adorá-lo no seu dia, no dia santo, no dia Kadosh. Shabbat, descanso, quer dizer descanso. Shabbat quer dizer separado. Shabbat é algo que é concernente à família, porque Elohim é família, Deus é família. Deus não vive fora da família. Deus prega a família. Torá fala de família. Então, nós aqui vivemos em família, família de Elohim. Louvado e bendito seja o nome do Senhor pela família de Elohim, pela família de Deus. Amanhã no Shabbat de Shabbat, Pedrat Hashem, Bezrat Hashem, com a ajuda de Hashem, teremos a vinda do Rosh Esperet Ursulino, que hoje está em Caxias, ele estava lá em Búzios, mas voltou para as origens, e estará conosco, ou deverá estar conosco amanhã de manhã, trazendo o shiur das 2 parashot, as 2 últimas finais do livro de Vaikra, do livro de Levíticos. Olhe por ele, pela sua vinda, olhe por ele aqui, quando estiver trazendo à baila aquilo que é Eterno colocar no seu coração, nesse estudo especial. E que também possamos orar pela nossa Ruá. Com a Sheila, que amanhã deverá estar sendo internada na parte da tarde, aguardando uma vaga no centro cirúrgico para fazer uma operação, uma grande operação. Porém, o Eterno, pelas pessoas que eu tenho falado, pelos rabelinos, que temos, são rabinos, são shavuot, missionários, e o Senhor tem falado coisas tremendas, mas nós confiamos nele. É uma operação muito melindrosa, vai mexer no coração. Então, que estejamos orando e intercedendo por ela desde já, porque não sabemos se será amanhã dele, se será no domingo, na segunda-feira. Mas amanhã à tarde deveremos estar ali a levando para ser internado. Que oremos por ela, para que Hashem já tenha feito aquilo que ele, com certeza, fará e já estava colocado na sua agenda. Ele é grandioso. Se ele quisesse curar desse mal, desses males, é mais de um, são 2, se não me engano, e ele deveria curar. Então, se ele está permitindo, porque ele tem propósito. Então, o Eterno possa ser louvado nas nossas vidas. Sempre, sempre louvado nas nossas vidas. Toda honra, toda glória sejam dadas ao nosso Elohim, ao nosso Deus. Nesta noite, quero chamar a nossa Amanda Valadão Viana, que está com a responsabilidade do drachá, da meditação desta noite.
Oremos. Eterno Elohim, eterno Deus, nós queremos te louvar, te bendizer e te adorar em espírito e verdade, pois tu és o nosso Adonai Echad. Não há outro Deus, Hashem, o qual possamos louvar e adorar. Nós te engrandecemos na pessoa de Mashiach, que tem nos dado a salvação, Senhor. Tu dará pela salvação em Mashiach. Eterno Elohim, que tu possas calar o nosso coração, falando através da tua serva. Tome o pregador desta noite nas tuas mãos, e que estejamos com os nossos corações receptíveis da tua Dvar Elohim, que será lançada em nossos corações. Choramos gratos. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Shabbat Shalom a todos. Que o Eterno continue falando conosco, porque desde o início, né, o versículo que o pastor lê, o Espírito já sabe, né, do que vai ser meditado. Perdoe a minha voz, estou um pouquinho rouca. Um pouquinho rouca, peguei essa gripe de novo. Um melhora, aí um vai passando para o outro, né? Família. Mas é assim mesmo. O Eterno é a nossa força, é a nossa fortaleza. E Ele está aqui. Quem crê que Ele está aqui, diga um amém. Amém. Amém? Esse amém está muito fraco. Quem crê que a presença do Senhor está aqui, diga amém. Amém. Para o cheio. Agora sim, eu vou falar. Agora eu posso me chegar, né? Porque estava meio tímido, né? Então vamos lá. Nessa noite, nesse início de Shabbat, nós vamos meditar uma pequena porção de uma das referências da Parashá, Berá. São duas, né? Parashot, mas ela é apenas referência da Berá, no monte. E quem pôde meditar um pouquinho da Parashá fala de descanso, né, da terra, plantar, semear durante 6 anos, no 7º ano, né, começa falando sobre isso. E ao final da meditação, nós vamos entender o que nós podemos semear para nós estarmos protegidos do adversário, né? Nós vamos também meditar uma palavra muito conhecida de todos, mas não para chover no molhado, se me permitem dizer assim, né? Que é sobre a palavra da tentação de Yeshua. E o adversário tentou o Filho de Deus. Ele continuará tentando a cada um de nós, porque Deus permitiu o seu Filho ser tentado, que dirá nós, não é verdade? Então nós iremos meditar nessas palavras nesta noite, iniciando lá em Gálatas 6, versículo 7 e 8 apenas, e depois vamos lá na passagem em Lucas, capítulo 4, que também é falado em Mateus 4, e também é falada em Marcos capítulo 1, sobre a tentação de Yeshua. Então vamos abrir lá em Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8 apenas, que diz assim: Não erreis. Adonai não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará, ou seja, irá colher. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará, ou seja, colherá corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Até aí. Agora vamos lá em Lucas capítulo 4,
E depois a gente vai voltar, podem deixar marcado aí. Lucas 4. A partir do 1. Também é referência da Paraxá, porém, a partir do 16. Nós leremos nessa porção na qual o Senhor me direcionou. E com essa palavra, que todos nós já ouvimos diversas vezes, né, sobre a tentação de Yeshua, mas sempre que a gente lê a palavra, o Espírito nos ensina coisas novas, ou algo que a gente não tinha se atentado, não tinha prestado atenção. Então, mais alguns ensinamentos o Senhor quer nos dar essa noite a respeito da tentação de Yeshua. E o primeiro ponto é que Yeshua, vamos ler primeiro. Yeshua, cheio do Espírito, cheio do Lua, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Repetindo, Yeshua, cheio do Lua, do Espírito de Deus, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito de Deus. Um pouquinho antes, lá em Mateus, relata que Yeshua tinha acabado de ser batizado. Ele estava ali próximo dos seus 30 anos, tá? Então são coisas que a gente presta atenção. A gente já sabe, já ouviu. A psicologia também fala que os 30 anos geralmente é uma idade de maturidade. Também é uma idade de conflito, que você olha para o futuro, vê o que fez, o que não fez no passado, e por aí vai. Mas a gente não vai adentrar apenas nisso. O primeiro ponto que a gente tem que perceber é que Yeshua estava cheio de lua, tinha acabado de ser batizado. Então, e quem foi que levou ele ao deserto? Foi o próprio Deus. Ele não foi por ele mesmo, certo? Foi o próprio Pai que permitiu essa situação para hoje e durante todos esses anos nos trazer muitos ensinamentos. O Filho de Deus foi levado para o deserto para ser tentado. Continuando. E Yeshua foi conduzido pelo Espírito de Deus. Então, se ele foi, eu e você também seremos. Concordam comigo? Né? Com a permissão do Eterno. Primeiro ponto. Continuando. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias, o adversário, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado eles, teve fome. Segundo ponto, ele foi levado num momento cheio da presença de Deus, como nós já lemos, cheio do lua, cheio do Espírito, cheio da glória de Deus, logo após o seu início do seu ministério, como a Bíblia relata, que iniciou aos 30, de fato, né? E no capítulo 3, para vocês guardarem, lá no verso 30, é onde relata Lucas 3, 23, é onde fala a idade. E o mesmo Yeshua começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava filho de José e José de Eli. Aí vem falando a genealogia de Yeshua, retrocedendo até chegar a Adão, ok? Então é apenas para a gente saber aonde fala a idade, né? Quem tiver alguma dúvida, aos 30 anos. Vamos lá. Terceiro ponto, versículo 3. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. No momento de escassez, terceiro ponto, o que nós estamos falando aqui? Tempos em que o adversário se apresenta
são permitidos por Deus, mas são tempos específicos que Ele se apresenta mediante a nós para nos tentar. Primeiro ponto, quando a gente está se sentindo cheio do Espírito de Deus, cheio da glória de Deus. Segundo, estou repetindo, para a gente guardar no coração. Segundo, com a permissão do Eterno e iniciando algo muito importante na sua vida, como algo que o Senhor te chamou, algo diferenciado na sua vida. Ele também vai se apresentar. Terceiro, momento de escassez. Ele teve fome, ficou em jejum, né? Claro que Deus já tinha propósito nisso. E num lugar hostil. Deus poderia ter levado Yeshua para outro lugar para ser tentado? Podia. Mas Yeshua levou ele para o deserto. Quantas coisas ali o pai estava ensinando ao filho e a cada um de nós, que é no deserto, a gente sabe disso, mas é no deserto que ele permite que o adversário se apresente diante de nós. Então, momento de escassez, momento de fome, num lugar hostil, num momento difícil da vida, num momento de enfermidade, Satã se apresenta diante de nós. Quarto ponto, o adversário, Satã, começa falando de que forma? Com Yeshua. Se tu és o Filho de Deus, queridos, ele era o Filho de Deus, com certeza, né? Por que ele chegou dessa forma? Se tu és o Filho de Deus. Alguém já ouviu algum tipo de conversa assim? Mas você não é Filho de Deus? Mas você não é o fulano de tal? Você não é o Roshi? Você não é a Aroá? E por aí vai, né? A gente pode ficar aqui até amanhã da mesmo tipo de fala que vem até nós, pessoas enviadas de quem? Do adversário. Ele começou assim, por quê? Para colocar em questão, em dúvida, quem ele era. Não que Yeshua tivesse dúvida, mas Satã não faz isso. Você não sabe que você é um servo de Deus, que você foi chamado para o ministério, que você é o Rosh, que você é Aroá, que você seja quem você for. Você não sabe, mas a primeira coisa que ele quer fazer é colocar dúvida, semear dúvida, colocar em questão daquilo que Deus te chamou, daquilo onde Deus te colocou e por aí vai. Ele adora começar assim, semeando a dúvida. Continuando. E lá no final, vamos pular lá para o versículo 13, que diz assim: e acabando o diabo, o adversário, toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Se ele se ausentou por um tempo, significa que depois ele poderia voltar. Concordam comigo? Então, Satã é assim, por um momento ele vem, ele se apresenta, porém, dependendo da sua reação, dependendo da sua atitude, ou ele continua, claro, a gente sabe que tudo é por permissão, como foi com Yeshua, ou ele continua, ou ele retrocede, mas ele vai ele é insistente, ele é incansável, a gente não pode se esquecer disso. E vai ser sempre no momento na versão judaica fala isso. E ele voltava, e ele poderia... Peraí, deixa eu ver aqui, para eu ler certinho. Fala o momento oportuno. Lucas 4, versículo 13. Eu estou muito rouca, né? Quatro, 13. Quando o adversário acabou de testá-lo, deixou-o sozinho até um momento oportuno. Ele só precisa de uma oportunidade, ele só precisa de uma brecha para ele se apresentar novamente.
com a permissão de Deus? Sim, mas ele só precisa de um momento oportuno. Vamos lá, continuando. Yeshua foi logo conduzido ao deserto após o seu batismo, como eu falei. Outro momento em que o tentador poderá se apresentar. Ali, Yeshua estava rodeado. Olha que interessante, pelo menos eu não tinha prestado atenção nisso. Lá no versículo... é no 13 também. Lá no versículo 13... versículo 13 não. Peraí, moço. Que fala que ele estava rodeado de animais selvagens. Yeshua. Deixa eu ver se foi na de Mateus. Eu pensei que tivesse anotado. Deixa eu ver se foi na referência de Mateus. Mateus 4. Se alguém achar, me ajuda aí, que eu esqueci de anotar. Mas fala que ele estava rodeado de animais selvagens. E quais são os animais que normalmente tem no deserto? Me ajudem aí. Serpente, escorpião, o que mais? Camelo, mas vamos dizer que é o mais bonzinho, né? Só pela serpente, pelo escorpião, a gente já ficaria como? Ele estava rodeado, diz que estava rodeado. Peraí que eu vou achar, se vocês não acharem, eu vou achar. Nessa passagem? É, nessa passagem. Deixa eu ver se foi na de Lucas. Enfim, daqui a pouco vai aparecer. Então, meus amados, os anjos também estavam juntamente com ele ali. Esse versículo vai falar exatamente assim, que ele estava rodeado de animais selvagens e os anjos do Eterno estavam ali. Uma das palavras que ele usou quando Hassatan falou para ele foi exatamente essa. Né? O capítulo que eu falei errado, né? Marcos 1:13. Então vamos lá, leiam juntamente comigo. Marcos 1, capítulo 1, versículo 13. Logo em seguida, o Espírito o impeliu para o deserto. Isso logo em seguida, após o batismo. Onde permaneceu durante 40 dias, sendo tentado pelo adversário. Gente, 40 dias. Alguém já parou para pensar nisso? É mais de um mês. Você sendo tentado por Hassatan, com fome, com sede, entre aspas, sozinho, que ele não estava sozinho, né? Os anjos do Senhor estavam ali com ele, e sendo tentado por Hassatan. Aí continuando, ele estava com animais selvagens e os anjos cuidavam dele. Na minha versão fala feras. Isso, aqui é na versão judaica que fala dos animais selvagens. Não diz quais são os animais, né? Mas os anjos estavam ali cuidando dele. Meus amados, o Filho de Deus precisou ser cercado de anjos. Pensa em mim e você. Se o Senhor não nos guardar, se a gente não vigiar, se a gente não nos colocar na posição que o Senhor quer,
Será que a gente tem condição de passar por essas tentações que vêm de Ra-Satã, porque ele vai se apresentar e ele se apresenta? Pode não ser todo dia, porque ele tem momentos específicos, ele pode até te perturbar todo dia, mas vai ser numa hora específica. Todo dia ao pôr do sol, que é na virada do dia, acontece alguma coisa. Pode ser o tentador. Durante as festas, acho que todo mundo já prestou atenção nisso. São momentos específicos que Ra-Satã vem se apresentar. Por que ele vem? O Senhor requer de nós coisas específicas. Vamos falar das festas. Coisas específicas durante as festas, não quer? E se a gente não faz? Vamos parar para pensar. Vamos pensar na festa que passou, de Pêssah. Tem os pré-requisitos para Pêssah. E se eu e você não cumprimos esses pré-requisitos para se apresentar e sentar na mesa do Senhor? Ele vai se apresentar. Para quê? Primeira coisa que ele quer fazer? Acusar. Acusar, você não pode, você não fez. Então, continuando. Aí ele citou a passagem do Salmo 91, quando o diabo quis fazer o quê? Mandou ele fazer o quê? Ele se lançar. Não foi? Vamos ler lá junto comigo? Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Não é esse não. Embaixo. Ele levou também para Jerusalém e pôs ele no pináculo do templo, lá no alto. Se tu, mais uma vez, se tu és o Filho de Deus, se você é quem você diz que é, né? Tô parafraseando, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, Ra-Satã, mandarás aos teus anjos acerca de ti que te guardem e que te sustentem nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Alguém aqui já viu filhos de Belial, que a gente sabe que não são os filhos de Deus, citando a palavra de Deus? E o que você faz quando um filho de Belial cita a palavra de Deus na tua cara? O que você faz? Se repreende? O que Yeshua fez? Imediatamente lançou a palavra, que é a palavra dele, de Deus. Yeshua disse-lhe: não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, aí ele saiu de perto dele. Então, isso é o que eu e você temos que fazer. Agora, as estratégias que ele utiliza, que são as mesmas até hoje, guarda isso, ele não muda as estratégias dele. Quem tem que mudar as estratégias somos nós, com sabedoria de Deus, para que a gente não caia na tentação, para que a gente não seja envergonhado por Ra-Satã. Ele lança dúvida, como eu comecei falando, de quem você é, de quem eu sou. Segundo, em períodos de fraqueza, ele sempre vai se apresentar. Momento que você está triste, momento que você está magoado, momento que você tem vícios em alguma coisa, seja o que for. Em períodos de enfermidades, ele vai se apresentar diante de você. Terceiro, em momentos de decisão, onde a gente acha, não, Deus é comigo, Deus vai me abençoar, mas você não consultou ao Eterno o que fazer, você simplesmente fez assim, Deus é comigo, ele vai se apresentar diante de você. Porque o Eterno é conosco? É. Mas existe uma coisa chamada prudência.
e consulta ao Eterno para decidir fazer A ou B. Como Davi fazia antes de ir para a guerra, ele sempre consultava ao Eterno. E por último, a glória do mundo, como ele apresentou, a visibilidade, a fama, seguido de uma quebra de mandamento que era para ele adorar a ele, deixar de adorar a Deus. Então, ter visibilidade é uma outra coisa que a Satã se apresenta. Se ele percebe que você quer ter visibilidade, que você quer ter glória, gente, isso de diversas formas, tá? Não precisa ser diante de um Instagram, não precisa ser diante de uma televisão, mas diante do seu trabalho. Você quer ser, você quer aparecer. É um exemplo de querer ter visibilidade. Ah, você quer aparecer, né? É assim que ele faz. Então tá bom. Ele vem e se apresenta. Você quer? Eu te dou visibilidade. É assim que ele faz. Ele fez com o Filho de Deus. Ele vai fazer comigo e com você. Tentar. Ele sempre vai tentar. E o nosso Deus vai permitir. Porque Ele permitiu o Filho dele. Tenham isso em mente. A gente não passa por nada do que o nosso Mestre Yeshua passou. A gente não tem como. Ai, Senhor, me guarda disso. Ele não vai guardar. Se Ele quiser, Ele até pode guardar. Mas Ele não poupou o Filho dele muitas coisas para nos ensinar. Então, voltando lá à palavra inicial, por que a gente tem que semear e o que a gente tem que semear? Voltando lá, Gálatas 6, 8. Gálatas 6, 8. Nós lemos o 7 e o 8. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Quais são os frutos? Que está logo aí pertinho. Em Gálatas 6, calma, né? No 5. Quais são os frutos que a gente tem quando a gente está semeando na carne? Vamos ler forte comigo? Porque às vezes a gente precisa relembrar. Aí, 5,19. Gálatas 5,19. Porque as obras da carne são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, né, que é briga, emulação, iras, peleja, dissensão, heresia, inveja, homicídio, que não é só matar fisicamente, matar com a palavra, bebedice, glutonaria, comer demais, e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Eu e você queremos herdar o reino, não queremos? Então, precisamos semear no Espírito, não na carne. Porque semeia no Espírito, ceifará a vida eterna. Provérbios 11. E o nosso Rosh leu o Salmo, que vai falar também a respeito. Provérbios 11, 18. Versículo 18. O ímpio, e o ímpio não é só aquele que está lá fora, ímpio é aquele que não pratica, né, a justiça de Deus, e eu posso estar dentro daquele lá, não praticando a justiça de Deus, ele recebe um salário enganoso, mas para o que
semeia justiça, haverá galardão certo. Leiam comigo também Tiago 3,18. Então, semear justiça. 3,18. Tiago. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Repetindo e levando ao entendimento. Fruto é resultado. Semeia-se na paz. Então a semente aqui é a paz. Para que o fruto seja a justiça. E para que você coloque isso em prática. Porque tem que exercitar. Então, uma das coisas que a gente tem que semear é a paz. O Eterno não fala à toa, se possível for, tende paz com todos. É fácil ter paz com todos? Fala para mim. Com o vizinho, com o familiar, com o ciclano, beltrano, é mais fácil você fazer o quê? Semear na carne. Briga, dissensão, discussão, não concordo. É muito mais fácil. E aí Satanás vem... eu estou aí, pertinho de você, porque você está semeando na carne, porque eu estou semeando na carne. Mas o Eterno nos manda semear na paz e exercitá-la, para que o fruto seja justiça. Entenderam? Esse versículo, a gente levando o entendimento, fruto é resultado, semente, paz, e exercitando juntamente com ela. E agora lá em Oséias 10, versículo 12. Oséias, capítulo 10, versículo 12. Se alguém achar e quiser adiantar ele. Vocês semearem justiça, colherão de acordo com a graça. Lavrem o solo deslizado para si mesmo, pois em tempo de buscar tornarem, até que ele faça a justiça chover sobre vocês. Olha que interessante. Eu escrevi aqui, eu estou procurando. Semeai para vós em justiça. Ceifai, vai colher, segundo a misericórdia. Lavrai o campo da lavoura. É a terra, é onde você está trabalhando. Porque é tempo de buscar o Eterno, até que venha e chova a justiça sobre vós. Aqui está falando de tempo para você colher. Você está semeando na paz, mas aparentemente não está vendo nada. Mas quem vai fazer chover é o Eterno, no tempo dele. E você vai colher o que? A justiça. A gente quer a justiça hoje, a gente quer a justiça agora, a gente quer ver. Mas quem faz chover é Ele. O que eu e você temos que fazer? Plantar, lavrar, trabalhar com paz, semeando paz. O Senhor me ajuda a semear, porque é mais fácil se inclinar para a carne. E o último versículo, lá em Mateus 5, versículo 9. 5:9. É onde fala das bem-aventuranças, né? Felizes são. Lá no 9 diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, todo aquele que promove a paz será chamado filho de Deus.
É um exercício que a gente precisa ter para a gente ser chamado filho de Deus. Porque aquele que olha para nós, eu e você, e nós não somos pessoas que promovem a paz, a gente não vai ser visto como filho de Deus, até pelos próprios homens. Porque não somos pessoas pacificadoras. E isso a gente aprende muito aqui com o nosso Roshi. Ele é o promotor da paz. Que a gente vem aprender com o nosso Roshi a sermos promotores da paz. Porque é muito difícil, não é fácil. Isso não é uma coisa que a gente desenvolve da noite para o dia, não é. Mas o pacificador é que será chamado filho de Deus. Você quer ter esse privilégio? Amém? Amém. Você quer ser um pacificador? Amém? Para a gente ser chamado filho de Deus. Filho de Deus não é quem está dentro da igreja. Filho de Deus não é quem está dentro da sinagoga. Filho de Deus não é aquele que carrega um título de crente. Não é. Não é o que está sendo falado aí fora. Filho de Deus é o pacificador. Filho de Deus é aquele que semeia na paz. Senhor, nos ajuda a sermos semeadores da paz. Que o Eterno nos ajude para que a gente realmente seja reconhecido como filho de Deus. Para que Ele derrame a chuva dele a seu tempo. Não é no meu tempo, não é no seu tempo, mas a seu tempo. Mas você vai estar certo. Daquilo que a gente planta, a gente colherá. Se a gente está semeando na carne, o adversário vai se apresentar diante de mim e diante de ti para nos acusar. E Deus vai fazer assim. Ele vai permitir. Ele vai permitir. Então que o Eterno nos ajude a plantar a justiça. E eu quero ler novamente o salmo que o Roshi leu, 126. Foi. Não, você tem 146, né? 26. Não todo. Lá no versículo 7. Vamos ler do 5, né? Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Eterno, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto neles há, e que guarda a verdade para sempre, que faz justiça aos oprimidos e que dá pão aos famintos. O Senhor solta os encarcerados, o Eterno abre os olhos dos cegos, o Eterno levanta os abatidos, o Eterno ama os justos. Que Ele nos ajude a semear na paz, que a gente vai colher a justiça. Amém, irmãos? Nessa foi a porção do Shabbat. Perdoe a minha voz, tá bom? Mas que o Eterno possa ter falado aos nossos corações. Amém. Receber. Obrigado. E o marido que acabou esperei e eu lá em Paveleca e voleda e sábado em Paveleca e assembleca Shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti
e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Beshem, Yeshua HaMashiach, Adoneinu, o Moshiach Yahá. Amém. Em nome de Yeshua, o nosso querido Senhor e Salvador. Amém. Bem, amém. Que o Senhor os abençoe. Shabbat Shalom. Leia hoje. Até amanhã.